Uma boa noite, está começando aqui na TVC, canais 9 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este é a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta 279, os telefones para contatos 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br, site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser ser seguidor do SIMP no Twitter, acesse twitter.com/simpelotas. Quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Além deste programa aqui na TVC, 9 da Via Cabo e 14 da NET, geralmente ao vivo, né? E este programa pode ser encontrado também no canal de vídeos do YouTube a partir de segunda-feira. Lá estará os vídeos da política sindical do SIMP e também esse programa, então, no youtube.com/simpelotas. E além desse programa de TV, o SIMP possui um programa de rádio na Rádio Com 104.5 FM, programa este às quintas-feiras, 18 horas, que também pode ser ouvido pelo site da Rádio Com, que é radiocom.org.br. Boa noite, Thiago, e boa noite ao nosso advogado, tão esperado aí por muitos e muitos programas e muitas semanas aí, já que a gente propagandeou a participação, né, do jurídico aqui, né, nosso advogado Weiser Cavada, que vai falar sobre diversos temas aí, né, que permeiam a questão jurídica dos servidores, né, as questões trabalhistas dos servidores e muitos anseios também em relação aos precatórios, aos famosos precatórios. Então, boa noite, Weiser, obrigado pela presença aqui. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Thiago, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir para o esclarecimento de algumas questões. Obrigado, o Weiser aqui nos engrandece com a sua presença hoje, como o Douglas frisou. Primeiramente, uma boa noite de minha parte a todos os telespectadores, e em especial os colegas municipários. Como havíamos prometido, né, o Weiser estará aqui conosco até às 20 horas e permearão aqui ao redor desta mesa os assuntos, né, sobre precatórios, assuntos pertinentes à categoria em geral. Lembramos que no seu televisor logo estarão os telefones disponíveis para as mensagens de texto, 9155-2080 e 91228820, para você se sugerir, criticar e tirar as suas dúvidas. Lembramos, na verdade, que hoje a presença aqui do nosso assessor jurídico é para tratar de assuntos de interesse geral, ou seja, algumas mensagens aqui leremos, mas com certeza não poderá ser oportunizado aqui ao vivo, até às 20 horas, né, perguntas direcionadas à nossa assessoria jurídica de casos ou situações particulares. Então a gente sempre lembra isto, né, que situações particulares a gente sempre orienta que procure a nossa assessoria jurídica de segunda a quinta-feira lá na sede do SIMP, das 10h30 às 11h30, ou ligar para o escritório, né, para que possa agendar o seu horário de preferência. Então, o objetivo do programa hoje é que ele seja esclarecedor no sentido do âmbito do geral e, com isso, com certeza, tirará grandes dúvidas através de mensagens de texto que recebemos em programas anteriores e algumas mensagens também que diariamente recebemos pela caixa de entrada, ou seja, pelo e-mail do SIMP. Então, com certeza, fique conosco até às 20 horas, que será um programa, além de esclarecedor, também bastante produtivo. Muito bem, reforçar aí o site do SIMP, né, a nossa primeira ferramenta aí de comunicação com os servidores. A partir do site a gente manda as nossas matérias para o Facebook, para o Twitter. Quem quiser cadastrar o seu e-mail, né, no cadastro de e-mails do SIMP, então envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br, receberá aí praticamente todos os dias, né, uma matéria elaborada pelo SIMP. Hoje à tarde uma matéria, né, foi para o Facebook relacionado e site do SIMP relacionado às questões de assembleias plenárias posteriores que serão feitas, pautas específicas de segmentos e também das secretarias, né, da nossa categoria de municipários que estão elaborando plataformas de reivindicações para serem debatidas com os candidatos. Então, Cidadania já fez uma assembleia, os agentes de trânsito já fizeram uma assembleia, temos outras assembleias. Os agentes comunitários de saúde também. Saúde foi a primeira assembleia, né, que tirou uma pauta para debater com os candidatos. Então, hoje também estes pontos serão debatidos ao longo do programa. Então, quem quiser aí mandar uma mensagem, 9155-2080, 91228820, participar do programa, fazer uma crítica, uma colocação
solicitação, um questionamento, que aqui, dentro do possível, né, sempre responderemos e debateremos. Questões jurídicas aqui hoje, quem quiser aproveitar para trabalhar uma pauta coletiva, uma pauta ampla, pode, né, sugerir, como muitas perguntas das pessoas, né, precatório do Suzão, que vou ressaltar aqui a Sandra, que mandou já 2 vezes aqui perguntando especificamente, e hoje, ao longo do programa, a gente vai debater, né, especificamente também sobre este tema. Né, Tiago? Exatamente. Antes de passarmos aqui o questionamento para o nosso assessor jurídico, Eisler Cavada, dar um informe importante para aqueles servidores que, porventura, neste contra-cheque de julho, que foi efetuado este pagamento agora em agosto, para aqueles servidores que têm direito ao PIS ou PASEP e que não veio na própria folha de pagamento, nós orientamos que esses servidores, primeiramente, verifiquem, né, junto ou à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil no caso o PASEP, para os estatutários, ou Caixa Econômica Federal, o PIS, para os servidores seletistas, que verifiquem junto, né, através do seu número de inscrição, né, no PIS ou no PASEP, pela data de aniversário, que verifique junto à agência bancária se não há este valor depositado, ou seja, porventura possa não ter sido recolhido pela Prefeitura. Já tivemos algumas reclamações de alguns servidores que deveriam ter recebido, cujo valor não apareceu na folha de pagamento, mas que ao darmos essas orientações de procurar no banco, alguns servidores identificaram que este valor encontra-se disponível no banco e puderam até efetuar o saque. Porque na verdade é assim, Tiago, se me permite. Pois não, claro, já abrindo a explicação. Do PASEP, pela legislação, existem essas 2 possibilidades. Do empregador efetuar o pagamento em folha, né, ao seu funcionário, ou então mediante saque na instituição bancária, nesse caso concreto, ou na Caixa Econômica Federal, ou Banco do Brasil. E pode ocorrer problema também, né, Eisler? Caso a Prefeitura não tenha recolhido esse valor, e esse valor não se encontre na Caixa, pode ocorrer ou porque não é a data de aniversário, ou porque há um erro no preenchimento da RAIS. Também há de responsabilidade da Prefeitura. Exatamente. Esse também é um problema frequente, né, que impede, muitas vezes, o saque por parte do funcionário, que é o erro no preenchimento da RAIS. Via de regra, poderá ser uma hipótese, né? Porque via de regra o erro mais comum, né, é na média salarial. E aí ela, ultrapassando os 2 salários, ela impede, consequentemente, que o servidor retire o seu abono. Essa informação é importante, né? Então é esclarecedor no sentido de que, para aqueles que realmente têm direito, claro, né, isso aí tem critérios básicos, até nós demos esse informe no programa passado, né, o servidor deverá ter no mínimo 5 anos de inscrição. Sim. No PIS ou PASEP, deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano passado e também que a sua média salarial ao longo de todo o ano passado não tenha ultrapassado a média salarial de 2 salários mínimos nacionais. Né? Então são critérios básicos para ter direito a receber o PIS ou o PASEP. Então, se preenchendo esses requisitos não veio o valor nesta folha de pagamento, é importante, claro, que procure a Secretaria de Administração e não tendo uma informação que, na verdade, seja de forma precisa por parte da Secretaria, que vá até a agência bancária e verifique, né, se consta esse valor ou não. Pois bem, nós temos aqui também um último informe dentro da linha de informes que nós temos aqui. Estamos ainda tentando o agendamento, né, com uma reunião com o secretário de Segurança, Transportes e Trânsito, Flávio Gastot, e também com a secretária de Educação, Mariluz, ou seja, uma reunião conjunta com ambos os secretários. Por quê? Há um bom tempo, isso vem se repetindo desde o ano passado, professores e servidores, especificamente da educação, que trabalham na zona rural, ou seja, deslocam-se aqui da zona urbana para a zona rural, têm vivenciado o grande problema aqueles que se utilizam especificamente da empresa Bosenbecker, porque a mesma cria um critério totalmente diferente das demais empresas. Ou seja, esses servidores têm que possuir uma carteirinha, cuja carteirinha é que dá o desconto de 50% no valor da passagem, porque os outros 50% a prefeitura paga diretamente à empresa Bosenbecker. Os vales transportes são intransferíveis. Também tem a situação que os servidores semestralmente os servidores têm que revalidar a sua carteirinha, têm que ir até a sede da empresa para revalidar. E aí paga, não é um vale que seja incluído, né? Exatamente. Todo esse transtorno, esse deslocamento é coberto
com ônus aos servidores, eles pagam com as suas expensas, a prefeitura não os ressarce nesse sentido, e também todo final de ano, quando a prefeitura fornece os vales a esses servidores, quando há o reajuste da tarifa do transporte coletivo, aquele vale que foi concedido antes do reajuste, o servidor tem que dar aquele vale e a diferença do valor reajustado. Então tivemos uma reunião ano passado, onde ficou definido que todos estes problemas seriam solucionados. Não foram. Ocorre este problema até hoje, e esta semana a Secretaria de Transportes havia nos informado que esta semana eles estariam agendando essa reunião em conjunto com a Marilúcia. Não nos ligaram, não conseguiram o agendamento para que ambos secretários estivessem presentes. Com certeza semana que vem o SIMP vai ter que tomar uma ação, digamos, mais drástica no sentido de agilizar esse encontro, já que esses servidores estão pagando do seu próprio bolso as passagens até hoje. Na verdade, a secretária de Educação já há alguns meses, né? Não faz muitos meses que ela assumiu o cargo, mas eu acho que tivemos 2 reuniões para tratar de pauta de interesse, né, dos trabalhadores da educação. Depois, posteriormente, para debater a questão do profissionário, por exemplo, né, e de outros pontos. A secretária não respondeu mais ofício, né, não procurou, né, debater com a entidade, né, questões elementares, né, a questão dos vale transporte, pós-greve também foi um problema que não solucionou por meio de reuniões, né, e sim escola, servidor e Secretaria de Educação. E esta pauta aí que é importantíssima, né, que vem aí há mais de um ano, né, com o mesmo problema que já havia sido solucionado mediante uma reunião com o ex-secretário e a participação da Bozenbecker também. Exatamente. Uma comissão de servidores. Neste momento, né, a secretária, pelo menos, não demonstrou interesse em debater sobre este ponto de pauta, nem a própria secretaria, né, nem junto, né, que a gente deseja que seja junto com o secretário de Trânsito e a Bozenbecker, né, para retomar algo que já havia sido debatido. Então, esperamos aí que a secretária, né, receba o SIMP para as demandas aí que estão acumulando na sua mesa, né, de tantos ofícios e reofícios para debater sobre pontos de pauta de interesse dos trabalhadores da educação. Inclusive a própria situação do piso, né, Douglas, que é o que o pessoal vem questionando bastante. Até agora a secretária não marcou nenhuma reunião, ela foi designada pela comissão da prefeitura, que seria ela quem negociaria durante o período de mediação através do Ministério Público do Trabalho. Já que ela foi designada, ela representa o governo nesse sentido, e até então a mesma não tem se manifestado, o próprio governo em si, né, não tem manifestado. Como repetimos no programa passado, enviamos vários ofícios também ao próprio Ministério Público do Trabalho para dar um retorno a nós, tendo em vista que a prefeitura não atendeu o prazo de 10 dias, onde o Ministério Público do Trabalho notificou, dando esse prazo que a prefeitura manifestasse o seu interesse ou não de continuar, né, sobre o tratamento do assunto de superar as dificuldades quanto ao pagamento do piso. E aí, mais ao longo do programa, estaremos dando um informe aqui final, né, o que faremos aí semana que vem para tratar especificamente dessa demanda. Salientamos, como o Douglas falou aqui no início do programa, que, embora já fizemos inicialmente essas 3 assembleias, né, dos agentes comunitários de saúde, agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Cidadania, ao longo deste mês de agosto estaremos tratando de outras também plenárias e reuniões setoriais. Teremos ainda no mês de agosto uma plenária só para funcionários de escola, teremos uma somente para professores e auxiliares de educação infantil, que ao longo do decorrer do programa estaremos informando datas, locais e horário para que as pessoas possam aí acompanhar esta agenda, que é com o objetivo de colher as demandas da categoria, para que entreguemos as pautas específicas para os candidatos a prefeito. Vou ler uma mensagem que foi da semana passada, que não foi possível por ter chegado após as 20 horas, que ressalta que há diversas irregularidades na SMED. Está na hora do Ministério Público, SIMP, pedir uma sindicância na instituição. Atenciosamente, servidor ou servidora, triste com o que presencia. Muito bem, essa mensagem que chegou na semana passada, e como sempre a gente nas mensagens das semanas anteriores procura ler, sempre registrar aqui, mas é uma pauta que a Câmara pode, né, fazer parte dessa investigação, né, como a gente já ressalta, por exemplo, em relação à questão das verbas do Fundeb, quanto a gente busca por meio do CACS, por meio da representação do SIMP, né, a transparência das contas, e nunca se consegue avançar, né, para, enfim, poder propagandear se existe a possibilidade de pagar o piso nacional ou não existe, né? Hoje o CACS, né, e também a SMED, ela não consegue afirmar,
né, que não é possível pagar o piso nacional com as verbas, né, destinadas aí à educação por meio do Fundeb. Então, faz parte aí, e acredito que a Câmara ela pode contribuir com essa demanda aí, ressaltada e criticada aqui pelo servidor ou servidora, né, que presencia as irregularidades da SMED. Existem rumores, né, que a SMED estaria com uma grande dificuldade na prestação de contas, né, aí destes anos aí de governo FETER. Vamos ver se provavelmente o Ministério Público vai se manifestar em relação a isso, né? Esperamos. É verdade, mas Eisler, aproveitando o ensejo aqui, um assunto básico, Eisler, que permeia aqui não só nos programas de TVs, mas nos encontros com os servidores e dia a dia quando vocês atendem também, seja na sede do SIMP ou no seu escritório, na verdade a dúvida geral dos servidores é quanto a precatórios. O que seria a diferença de precatórios para os RPVs, que são as requisições de pequeno valor? O que diferencia um do outro? Quantidade de valores ou tempo? É uma dúvida bem grande assim dos servidores. Tá bem. Pois é, Tiago, a questão dos precatórios, ela sempre foi, né, para dizer o menos, assombrosa e tormentosa para os servidores de modo geral. Fundamentalmente por quê? Porque desde 1997, os governos municipais não vêm pagando essas dívidas consolidadas e constituídas, né, e inseridas nos orçamentos que se repetiram ao longo desses anos, né? Porque como é que funciona do ponto de vista da tramitação de um processo judicial? Uma vez terminado o processo, tá? Uma vez constituído o crédito, apurado o valor devido à pessoa que ganhou frente à fazenda pública, no nosso caso aqui municipal, este valor, né, vai ao tribunal, né, vamos pegar o Tribunal do Trabalho aqui, tá? Em Porto Alegre, né, para nós limitarmos a Justiça do Trabalho. Sim. Tá? E este valor vai ao tribunal, que por sua vez faz a requisição da inclusão deste valor no orçamento do ente público, certo? Uma vez este valor, né, apurado e apontado para um exercício financeiro, ele deverá ser realizado dentro daquele exercício financeiro, ou seja, dentro daquele ano. Né? Via de regra, né, e por força de lei, ele é feito de um ano, ele é incluído em um ano para os pagamentos no exercício subsequente. Ou seja, o processo que foi concluído, por exemplo, até junho deste ano, né, obrigatoriamente ele vai ser incluído, né, no orçamento de 2013. Certo? Que é debatido em outubro, novembro, perfeito, do mês, né? do ano. Então, ele vem para a inclusão no orçamento público como despesa a ser satisfeita. Pois bem, o município de Pelotas, desde 1997, não paga precatório. De lá para cá, muitas alterações ocorreram na legislação, né? Fundamentalmente na questão dos precatórios, que é o que nos interessa. Pois bem, uma dessas alterações, né, permitiu que esta fila, porque a cada inclusão isso vai formando uma fila, Sim. Né, de sucessivos créditos, né, pela ordem em que eles são apresentados. Né. Então nós temos uma fila do ano de 97, uma fila do ano de 98 e assim sucessivamente até os dias de hoje. Né. Esta fila ela deve ser respeitada na sua ordem cronológica de formação de cada e constituição de cada crédito. Correto? Então, assim é que não é possível pagar um precatório de 2011 se todos os anteriores não foram pagos. Né? Somente vai ser possível pagar aquelas dívidas que hoje estão sendo constituídas quando todas as anteriores estiverem em dia. Pois bem, se hoje a nossa realidade aponta para um débito do município desde 97, nós podemos imaginar o tamanho dessa fila. Né, que é assustadora e as pessoas sabem e vivenciam isso desde então. Mas de lá para cá, como eu havia dito, algumas alterações ocorreram. Uma delas foi a criação do chamado crédito de pequeno valor. Foi uma alteração constitucional que permitiu o quê? Que determinados créditos, né, de natureza alimentar apenas e tão somente, e dentre eles o salário, obviamente, por excelência, é o crédito de natureza alimentar. Determinados créditos desta natureza, de um determinado valor, não ficariam sujeitos a esse regime. Eles sairiam e formariam o quê? Uma outra fila, classificada apenas e tão somente por conta do valor, preservada a mesma ordem naquela fila. Assim é que se o meu crédito
era de 97, o Douglas de 98, nesta nova fila, se nossos 2 créditos são de pequeno valor, eu continuo com a possibilidade de receber antes do Douglas. Certo. Isso se preserva também. Mas isso vai formar uma outra fila paralela. Cada uma delas satisfeita com recursos distintos, que isso eu vou dizer mais adiante. Pois bem, de lá para cá isso ocorreu e, de fato, o município, vamos dizer assim, enxugou um pouco essa fila de precatórios. Por quê? Porque vários créditos que já estavam consolidados desde 97 para cá saíram dessa fila, diminuindo, né, a outra fila. A outra dos precatórios propriamente ditos, que são aqueles em valor superior. Atualmente, desde 2003, por força de uma lei municipal, são considerados créditos de pequeno valor para este efeito aqueles de até 10 salários mínimos, hoje R$ 6.220, salários mínimos nacionais. Nacional, perdão. Pois bem, essas duas filas têm tratamentos distintos. Por quê? Elas são pagas com recursos distintos por conta de um acordo que a Prefeitura fez num determinado período com o Tribunal, para satisfação, porque isso já estava absolutamente insustentável do ponto de vista de administração, né, dessa dívida. Como é que isso é feito? Foi instituído também, por força de alteração constitucional, um regime especial de quitação de precatórios que, agora se assustem, permitiu que essas dívidas já consolidadas fossem pagas em até 10 anos mediante subtração de uma parcela do Fundo de Participação do Município, FPM. Então, este valor não vem, sequer chega a Pelotas, ele fica retido e é imediatamente deslocado para o tribunal, que hoje é o Tribunal de Justiça que gerencia, toda essa fila de precatórios. Sim. De Pelotas, quer sejam eles trabalhistas, quer sejam eles de natureza civil. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, apenas e tão somente pegando o montante da dívida trabalhista já consolidada até os dias de hoje, que não se discute mais, que ela deve ser paga e que a Prefeitura não pagou, todo esse montante que vem sendo retido do FPM sequer paga o serviço da dívida. Vocês sabem o que isso importa dizer? Importa dizer que sequer os juros que geram essa dívida seriam pagos, são pagos com isto, com este montante todo, que é legal, há uma previsão constitucional, mas sequer isto é pago atualmente. É possível pagar? Não é possível. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números e são fáceis, isso é fácil de constatar porque é público. É público, qualquer servidor, qualquer pessoa interessada tem acesso a isso. Não é uma invenção minha, não é uma invenção do Douglas, são os números que nos dizem isso. Na verdade, a Prefeitura, desculpe interrompê-lo, na verdade, quando a Prefeitura já anunciou, mais de uma vez pelo seu próprio site, pelo Jornal Diário da Manhã, Diário Popular, que está zerado os precatórios, que ela zerou os precatórios. Não é verdade. A gente afirma aqui no programa de TV, não é verdade, a informação da Prefeitura é que ela zerou, e até tem um dado importante, Isla, que a Prefeitura de Pelotas é um dos maiores devedores em precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, apenas perdendo para o próprio governo do Estado. Exatamente. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Pelotas perde apenas e tão somente para o governo estadual, para o Estado do Rio Grande do Sul, em dívida com os trabalhadores, já constituída e não paga de precatórios. Então, exatamente a situação está nesse, tá desse jeito. Sim. É triste, vamos dizer assim, é difícil dizer isso para as pessoas, mas é a verdade, elas têm que saber. É exatamente a situação que está o tratamento que vários governos vêm dando à questão dos precatórios em Pelotas. Porque é muito fácil, Tiago, vamos dizer assim, se escudar, usar como escudo a permissão constitucional. Não, eu entrei num regime porque é opcional. Havia essa possibilidade legal do governo optar por esse regime de pagamento de 10 anos com retenção de parte do FPM. Mas nada inviabiliza que outros instrumentos sejam criados para a satisfação dos precatórios. Nada, não há um impedimento legal. Basta uma vontade política. Sim. De querer pagar. Exatamente. A questão de ter ou não recurso, isso é um outro problema que cabe ao administrador. Se elege para isso. Isso não é um problema nosso. Exato. Isso não é um problema do funcionário. Isso é um problema do administrador. Pois bem, essa questão dos precatórios, tratada dessa forma, ela, vamos dizer assim, ela caminha para uma solução
a longuíssimo prazo. Não é uma coisa que se possa dizer que breve tu poderás dar uma resposta satisfatória e positiva às pessoas. Não. Da forma como está, não. Definitivamente não é possível, né, que se diga isso, né? Por outro lado, também, dentre essas várias alterações que ocorreram nesse período, uma delas foi a possibilidade de permitir que pessoas que estavam naquela fila dos precatórios e que não foram beneficiadas pelo crédito de pequeno valor, né, que tivessem 60 anos de idade em dezembro de 2009 ou na data da formação do seu precatório, receber o valor do precatório, não mais pelo limite dos 10 salários, no nosso caso aqui de Pelotas. Né? Isso é um terceiro tratamento, vamos chamar assim, uma terceira forma de poder satisfazer este crédito. Pois bem, essas pessoas que tinham 60 anos de idade até dezembro de 2009 ou vieram, né, a completar essa idade quando da expedição do seu precatório, né, poderão receber até 3 vezes o valor que é considerado para efeito, no nosso caso aqui de Pelotas, até 30 salários mínimos. Não quer dizer com isso que o Douglas tenha 60 anos e tenha 15 salários mínimos para receber e, portanto, não receberia sob a forma de RPV, que ele vai receber 30. Não, ele vai receber os 15 que ele tem direito. Por vezes as pessoas confundem isso. Não, mas eu posso receber até 30 salários. Não, né? Tu vai receber o que é o teu crédito. O limite é que são os 30 salários, são até 3 vezes o valor do que prevê a nossa lei municipal. Claro. Então isso é uma questão importante para esclarecer, porque por vezes as pessoas, vamos dizer assim, chegam lá com essa... Exatamente, circula essa informação de que, bom, eu posso receber até 30 salários. Pode, mas desde que o teu crédito seja esse. Né? Então essas pessoas têm essa possibilidade. Pois bem, vamos imaginar que o Douglas tivesse 60 anos e 60 salários mínimos de crédito para receber. Certo. Pois bem, ele faz o pedido de pagamento de um crédito preferencial no tribunal, vai ser analisado, né, esse pedido, e o tribunal determina o pagamento. Ele recebe os 30 salários dele e o restante continua na fila, na mesma ordem. Ele não sai da fila, para que fique bem claro. A pessoa não sai, seu crédito continua naquela posição que estava, apenas parte daquele valor é abatido. Por quê? Porque ele cumpriu um requisito que a lei, né, criou para, vamos dizer assim, diminuir essa espera, né, pela questão de idade. Um outro também que permite esse tipo esse mesmo critério são os casos de doenças graves. Isso é importante, Tiago, assim, também utilizar esse espaço para esclarecer. Não é qualquer tipo de doença. Sim. Às vezes as pessoas confundem doença crônica com doença grave. Necessariamente não é. Né? São apenas e tão somente algumas doenças. Em 2 programas a gente já ressaltou exatamente. Então essas questões eu acho que são importantes. Por quê? Porque para que não se crie uma falsa expectativa. Porque pior do que ficar esperando é tu criar uma falsa expectativa e ela não se confirmar depois. Isso é muito pior. A pessoa imaginar que, bom, agora eu vou receber, é de chegar lá e tu é portador de uma má notícia. Olha, no seu caso não se enquadra, nem pela idade e nem pelo fator doença, que, né, no caso da doença até é bom que não se enquadre, né? Mas infelizmente é importante que se ressalte isso, que se deixe claro. O sindicato, vocês têm lá a lista das doenças, podem informar, né, os funcionários, todos que tiverem interesse em relação a isso, né, para não criar falsa expectativa. Isso é que é o mais importante, né? Porque primeiro, as pessoas têm que entender o seguinte: quem deve é a prefeitura. Quem não paga é a prefeitura. Pois bem, então quem criou os mecanismos? A lei. Só a lei pode, vamos dizer assim, flexibilizar ou, né, dificultar alguma coisa. Pois bem, as alterações que ocorreram na lei foram essas que eu disse. Né? Se a pessoa se enquadrar em qualquer uma delas, poderá ter o seu crédito satisfeito. Já que eu servi de exemplo de 60 anos, né? Se o Thiago tiver 59 anos hoje e completar em breve 60 anos, ele pode pleitear dessa forma ou não? Ou somente... Pois é, isso é uma situação assim, pegando o texto legal como está hoje, não. Certo. Não. Existe uma resolução do tribunal até dezembro de 2009 ou na data da expedição do precatório. Certo. Vamos dizer, o Thiago, então, que tem... Agora é o Thiago. Um ano a menos que eu. Exatamente. 59. O Thiago agora está com 59 e o processo dele segue tramitando na justiça. Não terminou ainda. Bom, pois bem, ele completa os 60 anos no curso do processo o ano que vem, termina o processo, expede o precatório. Ele está dentro.
Por quê? Porque ele completou, ou ele tem 60 anos na data da expedição do precatório. Claro. Ele tem 60, 61, 62, né? Mas aí sim, neste caso, pegaria. Né? Teria esta possibilidade concreta de ver satisfeito o seu direito a partir dessa permissão constitucional. E, Eisler, uma última pergunta no que tange a precatórios. Um servidor que tem crédito a receber mais do que 10 salários mínimos, ele não entra nas requisições de pequeno valor, que teoricamente são pagas de forma mais rápida. Perfeito. Ou em menos tempo do que o precatório em si. Perfeito. Que não se enquadra como RPV. Digamos que o servidor tenha R$8.000 a receber, passa 10 salários mínimos nacionais. Se ele quiser abrir mão desse excedente para receber mais rápido 6.220, que é até 10 salários mínimos, é possível fazer isso? É possível. Essa tua questão foi muito pertinente, Thiago, por duas coisas fundamentais. A primeira delas, é possível, a lei permite, né, que aquele que tenha o seu crédito a receber, que ele abra mão do excedente. Mas isso é uma outra questão que também deve ser desmistificada, né, do imaginário coletivo, vamos chamar assim. Né? Não é um acordo, pessoal. Ninguém está fazendo acordo com ninguém. Né? Quando a pessoa vai lá no seu advogado e diz, olha, eu quero abrir mão do meu crédito, ela não está fazendo um acordo com o advogado, ela não está fazendo um acordo com o juiz, ela não está fazendo um acordo com a prefeitura. Não. Ela está renunciando a um direito. Tecnicamente é isso, tu renuncia a um direito, né? Tanto é que não faz, a prefeitura não tem que assinar nada. Sim. A pessoa simplesmente manifesta para o juiz o seu interesse em abrir mão daquilo que excede ao que hoje a lei considera como crédito de pequeno valor e que, portanto, recebe esse tratamento diferenciado para satisfação, né? Que é o RPV, ou melhor, a RPV, requisição de pequeno valor. Sim. Né? E mais importante ainda, Thiago, que também foi bom retomar esse assunto, porque também faltou eu dizer que, dentre as alterações, uma outra que ocorreu, que é a seguinte: no momento da expedição do precatório, né, antes mesmo da consolidação do crédito, é verificado se aquele titular do direito e do crédito tem alguma dívida frente àquele que lhe deve. Por exemplo, né, o Thiago agora é um devedor de IPTU. Vamos tirar o Douglas um pouco. O Thiago deve IPTU e tem uma dívida de um crédito trabalhista frente à Prefeitura de Pelotas. Pois bem, o crédito dele vai ser pago abatendo aquela dívida de IPTU. Automaticamente é abatido primeiro. Automaticamente, por força de lei. Isso não tem... a lei prevê isso e o juiz automaticamente faz com que isso ocorra dentro do processo. O município exibe a certidão da dívida, né, dizendo, olha, o Thiago deve tanto de IPTU, tem tanto para receber, né, nesse processo, pois bem, abate essa parte, ele vai receber a diferença. Perfeito. Funciona assim, e a lei prevê, né, e a condução do processo se dá com a observância disso, porque é uma imposição legal. Sim. Perfeito. Vamos dar uma folga então um pouco para o Eisler, né? Para o Eisler tomar um ar aqui na sequência de perguntas e respostas. Daqui a pouco eu te perguntar um pouquinho sobre o que a Sandra ressaltou, que é a questão do precatório do SUSão, né? Aí, Sandra, se estiver assistindo o programa aí, né, segura aí para a gente poder falar sobre esse tema. E se não puder estar assistindo ao vivo, vai ser reprisado lá na segunda-feira no site do SIMP, no seu canal de vídeos também no YouTube. Pois bem, o SIMP, ao longo do mês de agosto, já começou a realizar uma série de encontros através de assembleias, plenárias, e fará também reuniões setoriais com todos os segmentos dos municipários, para que estes ajudem a construir, dentro das suas especificidades, a plataforma de reivindicações dos municipários, onde esta será entregue a todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Isso até o final do mês de agosto. Então o SIMP iniciou lá no mês de junho, fazendo uma assembleia geral com os agentes comunitários de saúde. Tivemos agora uma assembleia esta semana com os agentes de trânsito, que já veremos o vídeo aí na sequência, e também tivemos nesta semana, mais precisamente ontem, uma assembleia com os servidores da cidadania. E após, então, esta última assembleia realizada, que foi ontem, da cidadania, prossegue o calendário. Então, a próxima assembleia será
terça-feira próxima agora, dia 14, às 14 horas, lá na sede da ZUFPEL, onde a Assembleia será dos guardas municipais. Então, atenção você, guarda municipal, Assembleia dos guardas, terça-feira agora, às 14 horas, lá na ZUFPEL. Na sequência, teremos uma plenária com os funcionários de escola, ou seja, nós vamos solicitar representantes, né, de todos os segmentos do âmbito de funcionários de escola. Então, alguém que represente daquela mesma escola, alguém que represente o monitor, alguém que represente o agente administrativo, alguém que represente o oficial administrativo, a servente, a merendeira, os motoristas da SMED, os servidores que são lotados no setor de conservação e manutenção de escolas, os servidores também com um representante, que também são lotados no setor da merenda. Então, os funcionários de escola, automaticamente, da Secretaria Municipal de Educação, terão uma plenária específica, que será realizada no dia 21, também às 14 horas, lá no auditório externo do Pelotense. E depois, na sequência, teremos a Assembleia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 23, também às 14 horas, lá na ZUFPEL. Depois, na sequência, uma plenária com os professores de escolas de educação infantil, professores do ensino fundamental, professores do ensino médio. Também terá uma assembleia específica para estes professores, com os auxiliares de educação infantil. Tem uma assembleia específica para todos os professores e auxiliares de educação infantil, uma plenária no dia 28, às 14 horas, no auditório interno do Pelotense. Também no mesmo segmento. Os professores, nós vamos estar solicitando, né, que professores de escolas de ensino fundamental e médio, cada escola envie 5 professores representando a escola. Então, cada escola envia 5 representantes por escola. Já na educação infantil, que a escola, né, envie 2 representantes como professores, 2 como auxiliares de educação infantil. Ou seja, quem quiser saber melhor os detalhamentos dessas assembleias plenárias, dias, hora e local, a matéria explicativa com essas informações já está no site do SIMP. Neste final de semana, provavelmente será reproduzida no Jornal Diário da Manhã, e a partir de segunda-feira, o SIMP já estará visitando a base, ou seja, estaremos visitando todas as unidades básicas de saúde, estaremos visitando todas as escolas para entregar os cartazes com tais informações. Então, esses segmentos que já estão aqui agendados já contêm essas informações. Já as demais secretarias, os servidores das demais secretarias que aqui não foram citados, estaremos ao longo da semana agendando dia e horário com esses segmentos para termos também a realização desses encontros, plenárias e reuniões. Então, demais informações, www.simpelotas.com.br, ou entre em contato por telefone conosco. Na verdade, o SIMP protocolou já 2 datas de proposta de debate com os candidatos, né, 13 de setembro e 16 de outubro, caso haja segundo turno, né. Então, são as 2 datas já, né, pré-agendadas, digamos assim, que não recebemos ainda resposta da Justiça Eleitoral, onde toda esta plataforma será, né, enfim, debatida lá, neste debate. Claro que nem todas as questões, né, dos segmentos ou da secretaria serão colocadas como perguntas aos candidatos, até porque necessitaria 80 perguntas, 100 perguntas, né, diante da realidade, né, que se tem muitas horas. Então, claro que serão perguntas mais coletivas, né, que abrange a questão de interesse total da categoria, digamos assim. Claro que estas plataformas elaboradas, né, por segmentos de secretarias, como eu ressaltei, serão entregues aos candidatos, provavelmente por escrito, provavelmente a partir do dia 27, né, 28 deste mês, e aí cada um terá aí a plataforma dos candidatos, né, os candidatos que desejarem ir ao SIMP, né, debater com o SIMP anterior ao próprio debate, anterior a 13 de setembro, né, podem ir, receberão a plataforma total, né, e aí
aí pode permear aí, né, as questões elementares do debate. Suas próprias propostas podem estar calcadas em cima do material escrito que receberão, né? Esperamos, né? Esperamos que estejam, né, e que cumpram posteriormente, né? Então a gente está elaborando um debate, né, com bastante responsabilidade, estamos trabalhando muito nisso, com maior dedicação, digamos assim, buscando responsabilizar principalmente aqueles candidatos que não cumprem as promessas, né, que usam lá o debate como palco e depois, né, nos 4 anos seguintes acabam não cumprindo as suas próprias promessas. Aí podemos falar tranquilamente, né, do prefeito Fetter Júnior, que não é candidato, né, onde falou no debate de 2008, lei cumpre-se no que tange a piso nacional, e até hoje, aí, né, mesmo após mais de 50 dias de greves neste ano da categoria, né, uma lei que é de 2008, 2010, deveria já ser referência de vantagens, reajustes, né, conforme a renda per capita por aluno, né, todo o janeiro, e o governo municipal que falou no debate, né, que lei cumpre-se, não cumpre, ou seja, cumpre a lei que lhe é conveniente, né, e como se julga um governo legalista, né. Só que na questão do piso nacional e tantas outras, para derrubar a lei do assédio moral, né, contra o assédio moral, o governo foi muito dedicado, né. Então trabalha com a lei que lhe convém. Então por isso que o Simples está num trabalho muito forte, né, buscando registrar todas as questões aí no que tange a propostas, né, a promessas dos candidatos, para que se possa aí posteriormente, né, servir como, para além da questão política, né, responderem, se for possível, judicialmente, né, por aquilo que prometem e acabam não cumprindo ao longo de sua gestão. Então fica a proposta aí 13 de setembro e 16 de outubro, né, para o segundo turno. E aí, em breve, aí, claro que daremos uma confirmação por meio de matéria se concretizou estas duas datas. Pois bem, Douglas, eu vou chamar os 2 videozinhos rapidinhos das nossas assembleias para que a gente retome aqui com o Dr. Eiser Cavada, assessor jurídico do SIMP. Birinha, eu vou pedir por gentileza que tu coloque o primeiro vídeo aí que se encontra aí na pauta, vídeo denominado Assembleia Geral dos Agentes de Trânsito, do dia 7 de agosto. Então, o vídeo Assembleia Geral, obrigado, Birinha, Assembleia Geral dos Agentes de Trânsito, Assembleia esta que foi a segunda de uma série que teremos aí ao longo do mês de agosto. Como vocês veem em imagens, a Assembleia foi realizada nesta terça-feira, pela manhã, lá na sede da ZUFPEL, Associação dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas, onde os agentes de trânsito, encontravam-se vários agentes de trânsito novos em estágio probatório, e isso é importante, a participação dos colegas, porque prova que estágio probatório, o servidor tem direito a ir à Assembleia, não pode ter prejuízo à sua vida funcional, nem remuneratória. Então foram vários itens abordados, os agentes construíram a sua pauta, as suas reivindicações, com um grande enriquecimento de detalhes, e estes itens serão transcritos para posteriormente serem entregues aos candidatos. Já peço para o Birinha, na sequência, o segundo vídeo, denominado Reunião dos Servidores da Cidadania. Esta reunião foi realizada no mesmo dia da Assembleia dos Agentes, terça-feira, só que foi à tarde. Então, o segundo vídeo, Reunião Servidores da Cidadania. Essa reunião foi à tarde no SIMP, na terça-feira, onde um grupo de servidores, principalmente que trabalham em horário noturno, esses servidores vêm sofrendo grandes problemas com erro na falta de pagamento aí de horas extras, adicional noturno, né, dentro de uma escala de trabalho que eles estão fazendo de 12 horas para o 36, eles estão fazendo mais do que 8 horas de trabalho, estão trabalhando 9 horas e não ganhando essa 1 hora extra a mais. Então, essa série de detalhes esses colegas nos trouxeram, foi passado já para o nosso departamento jurídico, que caso a caso resolverá juridicamente, e também o SIMP ingressará futuramente tanto no Ministério Público do Trabalho quanto no Ministério Público Estadual no que tange aos demandos, os descasos, né, praticados pela Prefeitura, mais especificamente Secretaria de Cidadania, para com os servidores. E o último vídeo aí, por gentileza, Birinha, que é a Assembleia dos Servidores da Cidadania, realizada ontem à tarde, na sede da ZUFPEL, onde os servidores que lá estiveram presentes também relataram, né, os seus problemas, que vivenciam o dia a dia, as dificuldades e todos os seus anseios, seus desejos, os objetivos que eles pretendem que o próximo prefeito de Pelotas possa solucionar ou encaminhar. Também foi formada uma pauta extensa, com vários itens, que também serão transcritos e se unirão, né, à pauta
total que será entregue aos candidatos a prefeito. Também foi bastante enriquecedor. Tínhamos servidores, que grande maioria dos servidores da cidadania são seletistas, mas também tínhamos alguns estatutários, que foram aqueles que prestaram concurso, como a colega aí, por exemplo, assistente social. Então, a cidadania tem uma peculiaridade que trabalha num sistema bastante voluntariado, trabalha com a camada da sociedade mais atingida, socialmente falando, e trabalha praticamente no amor, né? Lidando com pessoas que são envolvidas com drogas, com graves doenças, menores infratores. Então é um trabalho de grande responsabilidade e que exige muito destes colegas também. Então essa assembleia foi bastante produtiva ontem à tarde e com certeza todos os encaminhamentos tirados desta serão passados para essa formação final. Mas Douglas, processo Suzão. Processo Suzão. Então, foi um questionamento da Sandra, né, há uns 3 programas atrás. Depois ela insistiu, né, nesta pergunta, e claro que não íamos dar nenhuma resposta que não tivesse responsabilidade, digamos assim. Mas antes do Weiser dar uma ressaltada, de repente, o que é o tal Suzão, né, porque as pessoas, pode ser que não sejam da saúde, não estejam relacionadas a esta questão, fique um pouquinho no ar em relação a isso. Mas também, Eisler, se a pessoa estiver prestes a se aposentar, né, ela tem direito a receber o precatório? Não existe uma digamos que uma prioridade, né, se ela estiver próxima a se aposentar? Não, Douglas, assim, ó, as prioridades e essas exceções, porque a regra é essa, é ficar na fila aguardando a sua ordem de chegada. Né? E a observância dos que vale são as exceções que tu já ressaltou. Exatamente. Se aposentar não é uma exceção. No caso, se aposentar, a aposentadoria não é uma causa, né, do recebimento do precatório. Certo, importante, porque muitas pessoas têm essas dúvidas. Porque, claro, poderá, por exemplo, uma pessoa se aposentar por invalidez, claro, mas decorrente de uma das doenças graves que permite o pagamento. Ela não vai receber porque se aposentou, ela vai receber pela doença grave. Exatamente. Certo. Ótimo. E a questão do Suzão, o Eisler, é uma questão aí que ronda bastante o programa aqui, e o próprio SIMP, né? O processo do Suzão é um processo que ele vem da década de 90. Ele é um processo da década de 90, que ele resulta de uma postulação de diferenças de salário, porque quando houve, lá no final da década de 80, início da década de 90, a descentralização do sistema de saúde, a legislação permitia a legislação previu o pagamento de valores que poderiam ser equiparados à diferença que seria dos servidores, municipais ao seu equivalente no Serviço Público Federal, no caso do INSS. Este foi, e o município não observou isso por um tempo. Então este foi o objeto daquele processo e isso foi o que as pessoas ganharam. De lá para cá a legislação alterou, de lá para cá a realidade é outra. Mas o que interessa para este processo é isto. O crédito que se consolidou nesse processo é oriundo desta pretensão judicial, de pagamento de diferenças de salário. Certo. É isto. Esse processo também se encontra em precatório, e também obedece à mesma ordem dos demais, e também se sujeita àquelas mesmas exceções, como todo e qualquer processo judicial que se encontra nessa situação. É um precatório tão quanto igual aos demais, não tem nenhuma peculiaridade, nenhuma diferença no sentido de ordem de pagamento ou algo disso. Não. Para deixar bem claro que tem pessoas que confundem, parece que ele é um processo à parte dos demais. Outros precatórios, Não, porque assim, uma coisa que tem que ficar claro, todo e qualquer crédito desses que nós tratamos até agora, oriundos de demandas de servidores públicos contra o seu empregador ou contra aquele a quem ele está vinculado por conta de um concurso público da prestação de serviço, eles constituem em crédito frente à fazenda pública, como é tratado pela legislação. E como tal, ele é tratado pela legislação. Vai submeter a mesma fila, vai sujeitar a ordem de apresentação, enfim, não é possível, vamos dizer assim, atropelar essa fila. Claro. Alguns anos atrás ocorreu uma quebra de pagamento de precatório, vários anos atrás, e isso faz com que, se ocorresse, por exemplo, a quebra de precatório hoje, pagasse um processo do Douglas, que é de 2000,
furando a fila, sem que ele estivesse protegido, vamos dizer assim, por nenhuma daquelas exceções que nós apontamos anteriormente, né? O tribunal faria o que se chama de intervenção no município e sequestraria valores para satisfazer tudo aquilo que deveria ser pago até chegar naquele crédito. Naquele ali. Exatamente, por isso que é grave a quebra de ordem de precatório. Sim. Né? Então não é possível, porque a lei não permite que assim seja feito. Os pagamentos só poderão ser feitos da forma usual, né? Na ordem que é apresentados, ou então se enquadrados os créditos, os respectivos créditos, nessas sessões que nós ponderamos anteriormente. É isso. Muito bem, uma mensagem aqui. Boa noite, colegas. Já tem data para entrega do nosso plano aos candidatos. Mensagem aqui do Cláudio Cabral. Faz parte, né, da plataforma dos municipários, faz parte, então, ou seja, no plano está pronto, é o plano que teve a sua última atualização lá no ano de 2009, né, e no que tange a padrões salariais, né, e com certeza porque essa não é a plataforma que está sendo debatida hoje, né, com os segmentos, com as secretarias. São outras demandas, digamos assim, porque o plano já é algo à parte consolidado, né, qualificação, né, ascensão na carreira, e o que se está debatendo é para além disso, né, que é questão de condições de trabalho, questão de particularidades, né, dos segmentos, né, que não está relacionada à carreira ou propriamente ao padrão salarial, né, que isso é uma pauta também coletiva. Então, se ela entrega junto com a plataforma a proposta de carreira e também de regime jurídico, né, proposta da categoria, né, não para se debater a proposta do executivo. E lembrando, sempre em relação ao plano de carreira, que às vezes surge de novo a pergunta, este ano com certeza não poderá entrar mais na Câmara de Vereadores ou ser colocada em votação a proposta do governo municipal no que tange a carreira, né, e também em regime jurídico, que nunca nenhum servidor teve encontro com essa proposta do executivo. Só o Igor viu, né? Não sei nem se o Carúcio viu. Então era isso de mensagem, Tiago. Perfeito. Não, e a gente lembra bem aqui, é importante que o Douglas fala, é salutar, que o plano de carreira aprovado pela categoria e o regime jurídico, as propostas de plano de carreira e regime jurídico, serão entregues aos candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas, junto com essas demandas que estão sendo colhidas destas reuniões, destas plenárias, destas assembleias. Os assuntos, claro, coletivos certos, que farão parte para todos os servidores, claro, o plano de carreira já consolidado, onde nós queremos que abarque tanto servidores do regime estatutário quanto seletistas, equiparação com os aposentados, também o próprio projeto de lei que proíbe e que pune a prática do assédio moral no serviço público. Então, assuntos que permeiam a coletividade, com certeza farão parte desta plataforma. Por isso esse nome, né, plataforma de reivindicações, ou seja, abarcará aquelas com coletivo e as individuais, que são nestas plenárias e assembleias e reuniões que estaremos fazendo ao longo do mês de agosto. E a gente sempre frisa, como o Douglas falou, no próprio dia lá do debate, alguns candidatos responderão questões de interesse coletivo, e como eles receberão o material por escrito, nós vamos solicitar, sim, que eles respondam, item a item por escrito, mas está no nome, é solicitação, não podemos obrigá-lo. Então, veremos também quem terá interesse de querer responder por escrito, item a item, até porque as categorias se sentiriam contempladas no sentido de receber uma resposta, mas isso cabe do interesse de cada candidato. Verdade. Então, estamos aí já nos últimos 3 minutos finais, né? Vamos mandar já, antes da gente fazer as despedidas, um abraço para o seu José Ilmar Alves Teixeira, o vulgo seu Porto Alegre, né? Que esteve no SIMP, né? Conhecemos o seu Porto Alegre, aposentado desde 2001, trabalhou antes de se aposentar no DVO. Também a esposa dele, que esteve lá, Maria Helena da Rosa Rodrigues, né? E o seu Porto Alegre trabalhou com o Gilberto no Demer, né? E disse que o Gilberto era muito bom de mola, sabia tudo de mola. Como mecânico. Né? Como mecânico sabia tudo de mola, né? Então, isso quer dizer, pois essa era uma linguagem deles ali que eu fiquei... Eles que se entendam. Coube a mim aqui ressaltar essa questão aí, né? Mas, claro, uma relação aí do Dadá com o que lá não era Gilberto, lá era o Dadá. E interessante que os avós do seu Porto Alegre, né, assim como eu, eram de Erval, né? Então, tu vê quantas cidades, os avós do seu Porto Alegre são de Erval. Só no Erval. Sabe que aqui, alguns programas atrás, nós fomos acusados aqui de ser críticos com Pelotas, não sendo de Pelotas, né? Do Brasil. Fomos criticados, aqui o Thiago foi criticado de ser de Rio Grande. Ser de Rio Grande, criticaram Pelotas, né?
Não então, a cidade, criticamos a conduta dos gestores que comandam essa cidade. Claro, a cidade é bonita, né? A do governo Fetter, que é uma cidade muito feia, né? E também um abraço à Luciane Maria, né, que deixou uma mensagem num dos programas publicados do Simp no Facebook, ressaltando que no Facebook, né, curte o programa, né, literalmente. Um abraço aí à Luciane Maria. E um abraço final aqui ao sempre querido nosso colega João Mastro Antônio, que nos manda uma mensagem dizendo: oi Thiago, oi Douglas e Eisler, tudo bem com vocês? Estou na escuta, este ano vai ter debate. O que será que eles vão nos mentir? E os aposentados, não se esqueçam dos aposentados. Abraços, João Mastro Antônio. João, que é um colega que está sempre conosco, sempre presente na luta, na batalha e nos visitando. E uma mensagem final aqui do nosso colega Daltro Sodré. Um grande abraço ao Daltro Sodré, que está sempre também nos acompanhando semanalmente. E por hoje é isso, Douglas. É isso aí. Eisler, muito obrigado aí. Pode te despedir. Sim, é um prazer, né, comparecer aqui, ó, sempre que possível, sempre que, né, que convidado. Estaremos aqui para, na medida do possível, tentar esclarecer algumas questões que estão pipocando na categoria, vamos dizer assim. O pecatório pipoca há anos, né? Há anos. Já queimou a pipoca, na verdade, né? Mas então, obrigado ao Eisler deste programa, a partir de segunda-feira, no youtube.com/Simpelotas, no site do Simp também, simpelotas.com.br. Quem perdeu esse programa, a Sandra, se estiver assistindo, se não assistir, por favor, avisem a Sandra que ela assista, né, a partir de segunda-feira no canal de vídeos do YouTube. Da minha parte, uma boa noite a todos e a todas e nos encontramos na sexta que vem. Um abraço a todos e até lá. Boa noite.